O Brasil tem, hoje, mais de 14 milhões de microempreendedores individuais. E esse número só cresce, principalmente agora depois da pandemia. Mas o que significa isso para a economia? E o mais importante, o que isso significa para a nossa previdência social? Será que o modelo atual é realmente sustentável? Ou iremos precisar de uma outra reforma da Previdência no futuro próximo? Eu me chamo Henrique Dantas, sou advogado sócio do LDS Advogados e estaremos falando sobre o tema de MEI e pejotização. De acordo com números do IBGE, entre 2020 e 2022, mais de 7 milhões de brasileiros aderiram ao regime de MEI. Isso representa que mais da metade dos ativos do Brasil aderiram nesse período, chegando a um total de 14 milhões e 600 mil pessoas. Esse aumento foi impulsionado, em grande parte, pela crise econômica causada pela pandemia. É claro que muitas pessoas perderam seus empregos e viram no MEI uma alternativa para produzirem e sobreviver. Apesar de que são restritas a certas atividades não regulamentadas, os MEIs estão em praticamente todos os ramos da economia, desde pequenos empregadores a comerciantes e prestadores de serviço. Essa categoria cresceu e tem crescido mais graças à flexibilidade e às possibilidades que existem. Em 2022, a maioria dos microempreendedores individuais tinham entre 30 e 39 anos de idade, com mais da metade deles sendo representado por homens. Mas o IBGE mostra também que muitos desses microempreendedores faziam parte também de famílias consideradas de baixa renda. Agora, esse MEI contribui para a Previdência Social? Sim, ele contribui e essa contribuição garante direitos previdenciários como aposentadoria por idade, auxílio maternidade, auxílio doença e demais proteções junto ao INSS. Essa contribuição é feita por meio do DAS Simples, que é o Documento de Arrecadação Nacional Simplificada do Microempreendedor Individual. O valor vai, em 2024, entre R$ 71 e R$ 75, dependendo da categoria do MEI, se é comércio, indústria ou prestador de serviço. De toda forma, corresponde a 5% do salário mínimo vigente, que é de R$ 1.412. Agora, vamos falar da parte verdadeiramente problemática. Essa contribuição paga pelo MEI é bem menor do que a de um trabalhador de carteira assinada, que contribui com alíquotas que podem chegar até 14% de seu salário base. E para piorar, estima-se que mais de 40% dos MEI cadastrados estejam em condição de atraso, de forma que essa inadimplência pode causar a invalidade daquelas contribuições que foram realizadas fora do prazo. Consegue perceber aonde isso vai dar? Com o volume de contribuições menor, mas o número de beneficiários que continua crescendo, isto tende a fatalmente gerar um desequilíbrio nas contas da Previdência Social. Conforme a proporção de contribuintes diminui em relação à quantidade de contribuintes do MEI, o equilíbrio dele pode ficar ameaçado. Outras questões sérias também passam aqui com o aumento da chamada pejotização. Esse é um termo utilizado para descrever o fenômeno que trabalhadores são contratados como pessoas jurídicas, o PJ, em vez de empregados formais do CPF, com carteira assinada para prestar serviço a uma determinada empresa. Isso significa que esses profissionais se registram como uma empresa, normalmente um MEI ou uma microempresa, e passam a emitir nota fiscal pelo serviço prestado, em vez de ser contratado no regime de carteira assinada como CLT. Na teoria, pode parecer vantajoso para os dois lados. A empresa reduz os custos com encargos trabalhistas e o trabalhador não tem os descontos excessivos, muitas vezes, que ocorrem na folha de salário em cima da sua carteira de trabalho. A realidade, infelizmente, é outra. Os empregadores têm contratado como PJ, mas exigindo subordinação, horário fixo, exclusividade, outras características próprias de um contrato formal de CLT. Além disso, em contrapartidas, a pejotização geralmente implica na perda de direitos trabalhistas e sociais que foram conquistados. O PJ, por exemplo, não tem direito a benefícios como férias remuneradas, 13º salário, salário maternidade, não tem a proteção previdenciária e ainda fica desprotegido em caso de demissões que podem acontecer sem a sua vontade. O PJ precisa arcar sozinho com as suas contribuições previdenciárias e outros custos relacionados ao trabalho, como o seguro, a saúde e os impostos envolvidos. Agora, vamos falar de previdência novamente. Uma das soluções discutidas por especialistas seria de revisar a alíquota dessa contribuição, criando diferentes faixas de contribuição que reflitam melhor a capacidade de pagamento daqueles empreendedores. Afinal, nem todos são iguais. Profissionais que têm um rendimento maior poderiam ser incentivados ou obrigados a contribuir com um percentual maior do que o salário mínimo. Isso representaria um aumento de arrecadação previdenciária sem comprometer, é claro, a proteção social daqueles que necessitem. Outra solução discutida seria ajustar os benefícios previdenciários dos microempreendedores de acordo com o nível que foi feito da sua contribuição.
Isso significaria que se a pessoa contribui num percentual baixo, ele teria acesso a benefícios proporcionais, valores menores, com um tempo de contribuição, por exemplo, reduzido. Além disso, é evidente que se faz necessário o controle cada vez mais rigoroso de que essas contribuições sejam efetivamente realizadas por quem e na forma como a lei prevê. Isso seria uma forma de equilibrar a relação que existe entre o que é contribuído e o que é pago em benefícios pela Previdência Social. São propostas polêmicas que poderiam gerar um aumento nas despesas do MEI, que são trabalhadores geralmente precarizados que estão numa situação de vulnerabilidade. Por outro lado, poderiam ser medidas necessárias para garantir a viabilidade no longo tempo do pagamento e da sustentabilidade da Previdência Social enquanto benefícios. Agora, me diz você, qual é a sua opinião sobre tudo isso? Deixe aqui o seu comentário. Por esses motivos que é tão importante, tanto ao MEI, tanto as empresas buscarem uma orientação preventiva com um especialista em direito previdenciário. Muitos trabalhadores aderem, aceitam o regime de pejotização ou de MEI sem entender completamente os riscos e as perdas que ocorrem em cima da sua proteção previdenciária. Nesse caso, um advogado previdenciarista vai poder orientá-lo em relação aos seguintes pontos. Primeiro, que os direitos do MEI em termos de aposentadoria ou concessão de benefícios versus os direitos que você teria em relação ao vínculo formal, como CLT. Outro ponto, planejar a sua aposentadoria, explicando e analisando as possibilidades para que essas contribuições menores ou maiores possam garantir o seu acesso a um benefício justo e adequado. Terceiro, sugerir outras formas possíveis de contribuição para a Previdência Social que possam aumentar, que possam melhorar a sua média de contribuições para ter acesso ao benefício previdenciário. Já no âmbito empresarial, o advogado previdenciarista pode ajudar sim as empresas a evitar práticas de pejotização que sejam fraudulentas, que é quando se disfarça uma relação de emprego formal com subordinação e habitualidade, como no caso da prestação de serviços por um PJ. Ao garantir que essa relação contratual seja de fato prestação de serviço e não vínculo empregatício, o advogado então consegue ajudar a empresa a prevenir ações judiciais com os trabalhadores e evitar litígios típicos de uma relação de trabalho. Agora, se essas questões vão, de fato, desenrolar numa nova reforma da Previdência, ainda não sabemos. Mas por enquanto eu posso te deixar as seguintes recomendações. Primeiro, pague sempre direitinho o seu DAS, a sua guia, até o dia 20. Tome cuidado com os contratos de trabalho que são camuflados em relação de emprego e sempre atente-se para a necessidade de complementar a sua proteção por meio de seguros e proteção privada que possa complementar, agregar valor na sua proteção. Até a próxima.